ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Olá, tudo bem? Minhas irmãs e meus irmãos, para que Jesus ressuscitou dos mortos? Este é o tema da liturgia da palavra desse dia 17 de abril de 2022, quando celebramos o domingo de Páscoa. A liturgia deste domingo começa com o livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro tomou a palavra e disse que eles eram testemunhas de tudo que Jesus de Nazaré fez depois do batismo pregado por João, porque Deus estava com ele. Mas os judeus o mataram pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas a eles que eram testemunhas que Deus havia escolhido, pois comeram e beberam com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus os mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos, e que todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Em sua carta aos Colossenses, Paulo afirma que, se ressuscitamos com Cristo, devemos nos esforçar por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Nós devemos aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo em vida aparecer em seu triunfo, então nós apareceremos também com Ele, revestidos de glória. Amém? E no Evangelho, meus irmãos, João narra que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o próprio João, e lhes disse que tiraram o Senhor do túmulo e não sabiam onde colocaram. Então eles foram ao túmulo. João chegou primeiro e, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro e entrou no túmulo e viu também o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, entrou também João, viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Meus irmãos, qual é a minha conclusão sobre a liturgia da palavra desse domingo, dia 17 de abril de 2022, quando celebramos o domingo de Páscoa? Que a ressurreição de Jesus tem três principais significados. O primeiro é descrito pelo apóstolo Pedro, quando afirmou que, para demonstrar que Deus constituiu Jesus o juiz dos vivos e dos mortos, e que todo aquele que nele crê recebe em seu nome o perdão dos pecados. E esta é a primeira lição, acreditarmos que Jesus é o Cristo, ou seja, é o Filho unigênito de Deus. O segundo motivo foi enfatizado por Paulo à comunidade de Colosso, que devemos aspirar às coisas celestes e não às coisas terrestres. Então, temos aí uma segunda lição, que Jesus venceu a morte e que a nossa salvação depende de seguirmos o Evangelho pregado por Jesus, aspirando às coisas celestes. E a terceira vem de um detalhe narrado por João em seu Evangelho. Havia uma tradição do povo judeu de que quando alguém partia para uma viagem e pretendia voltar, costumava deixar o véu devidamente dobrado. O pano que estava na cabeça de Jesus, enrolado em seu lugar à parte, era um sinal deixado por ele de que ele iria voltar. Logo, esta é a terceira lição para nós. Acreditarmos na segunda vinda do Filho do Homem e ficarmos vigilantes para tal, procurando estarmos livres de pecados a todo momento, pois não há dia nem hora para que isto ocorra. E desta maneira, quando Cristo em vida aparecer em seu triunfo, então nós, livres de pecados, apareceremos também com Ele, revestidos de glória. Amém?